Tá aí, portanto, deixa eu já subir aqui para a tela, não é mesmo? Tá aí, muito bom dia. Estamos recebendo o advogado Tuta Vitorino. Deixa eu só tirar aqui o som aqui de fundo. Tuta, me ouve bem, meu querido? Bom dia para você. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Sindicop. Que beleza. Olha, então, gente, nós estamos inaugurando este quadro hoje, tá bom? É o quadro chamado Momento Jurídico, tá bom? É justamente esse quadro para que haja uma interação entre o departamento jurídico do Sindicop e você, filiado, você, servidor policial penal. É um momento muito legal, muito bacana, não é? Então, o advogado Tuta Vitorino é o primeiro. Está estreando, viu? O nosso quadro aqui hoje. E esse tema é de grande importância, né, minha gente? Então, vamos prestar bastante atenção. Deixa, antes que eu me esqueça, este quadro, gente, não é um quadro de entrevista, tá bom? Então é um quadro de exposição mesmo. Então o advogado do Sindicop, cada sexta-feira um advogado diferente vai falar sobre um tema diferente. Não é uma entrevista, ele vai fazer uma exposição para que se tenha mais tempo. Uma entrevista iria interromper, né, iria ficar uma coisa muito longa, porque depois nós vamos transformar essas exposições em programetes no YouTube, tá bom? Serão editados e aí vai ficar lá disponível para você, tá bom? Hoje, então, o advogado Tuta Vitorino, ele vai abrir o nosso programa aqui, né? O nosso quadro Momento Jurídico, falando sobre contagem de tempo. É isso mesmo? É isso daí, Carlos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Para a gente aqui estar trazendo essa informação, tá fazendo essa participação direta com o nosso ouvinte aí, servidor público, num momento em que nós estamos enfrentando essa crise sanitária, né? Essa crise, eu falo em dose dupla, crise sanitária e crise política, um momento em que estamos sendo devastados pelos nossos governantes. Então, é um momento muito triste para todos nós, que nós estamos vendo aí um cenário caótico. Bom, os servidores que tiveram em contemplado os requisitos legais e temporais para aquisição de quinquênio, licença-prêmio e sexta parte do dia 28 de 5 de 2021, né? 2020 até 31 de 12 de 2021, eles podem e devem ingressar com uma medida judicial. Pois bem, por quê? Esse período está suspenso, todos nós sabemos, e ele tem que procurar ali o seu direito. Eu falo podem porque ele não pode deixar o direito dele engavetado. Então, ele tem que procurar mesmo correr atrás dos seus direitos. A orientação do jurídico do Sindicop é no sentido de que ele acesse ali o site. Nós temos um requerimento próprio, específico, para que ele possa estar preenchendo. Ele imprime em 2 vias, protocola no seu RH. Com a negativa em mãos, Carlos, ele pode estar pegando o protocolo, o requerimento e essa negativa, mais documento pessoal, que é o demonstrativo de pagamento e comprovante de residência, e está acessando um dos nossos canais aí que nós temos no site do Sindicop, seja ele através de e-mail, seja ele através de WhatsApp, ou mesmo marcando um atendimento jurídico com um dos nossos colegas, para que possamos dar continuidade, para que a gente possa estar ingressando com a ação. Ali nós vamos estar montando, fazendo a procuração, a declaração de justiça gratuita, e tão breve estaremos distribuindo a ação dele. Bom, eu faço algumas considerações em cima dessa suspensão de contagem de tempo. Assim, esse período que está suspenso do dia 28 de 5 de 2020 até 31 de 12 de 2021, Carlos, se deu por conta da Lei Complementar 173/2020, que foi aprovado pelo Congresso Nacional
posterior sancionada pelo presidente da República. Através dessa lei complementar 173, o que ocorreu? Setores da administração logo ali tiveram notícia dessa lei, né? Correram e já começaram a negar ao servidor público essa contagem de tempo, especificamente aqueles servidores que já tinham o seu direito adquirido, começaram a negar licença-prêmio, sexta parte e quinquênio. É ilegal, entendemos que é ilegal realmente, não vou entrar nessa situação da constitucionalidade mesmo, porque o Supremo já reconheceu essa constitucionalidade, né? O que interessa para nós agora é tão somente esta contagem, esse período em ver contado, a gente tem que verificar, interpretar esta lei complementar, que muitas decisões nós já temos em segunda instância, que concederam derrubaram essa suspensão, né? Vamos dizer assim, e ela continua. Ainda existem vários processos tramitando, que ainda não chegaram ao Supremo. Naquela ocasião em que ali foi sancionada a Lei Complementar 173, logo ali o sindicato, através da federação, nós marcamos várias reuniões para discutir sobre o assunto, sobre essa inconstitucionalidade dessa lei. As federação, partido político ali, entraram com ação direta de inconstitucionalidade, porém o Supremo reconheceu a constitucionalidade. Da mesma forma, o sindicato também ingressou com mandado de segurança coletivo e esse processo está em curso. O que mais nos interessa na Lei Complementar 173, Carlos, é o artigo 8º, a qual eu peço aqui para você, eu preciso ler ele na íntegra para a gente estar falando. Veja bem, ó, artigo 8º, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes. Veja bem, que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins. Bom, o servidor deve estar me perguntando, se o Supremo reconheceu que é constitucional essa lei, então não adianta eu entrar com a ação, não. O que ele reconheceu é que não pode ter gasto público, aumento com o pessoal. O que nós estamos discutindo é que esse período continue fluindo normalmente. Quando terminar essa calamidade, você possa estar usufruindo desse direito que você conquistou. Você não pode ficar aí 19 anos, 11 meses e 10 dias aguardando ali 5 dias para conquistar a sexta parte e esse período foi suspenso, não tenho direito. Muita gente esperando para aposentar, esperando essa implementação da sexta parte, não foi possível. Então, eu não discuto a constitucionalidade da Lei Complementar 173. Eu apenas estou discutindo essa contagem de tempo, esse período que está suspenso. Bom, eu acredito, na bem da verdade, o que a administração quer, Carlos, é que a gente viva esse dia da marmota. Não sei se você me recorda daquele filme, O Feitiço do Tempo, né? O que acontece? O cara acorda dia 27 para o dia 28, vai trabalhar. Aí ele acorda, é dia 1 do 12, 1 do 1 de 2022. Não aconteceu nada nesse período, né? Só que se ele faltar no serviço, é uma falta injustificada, né? Se ele for trabalhar, ele é um servidor fantasma, porque se não está contando, ele é um servidor fantasma. Então, veja bem, a gente tem que entender o seguinte, esse dia da marmota, um dia ele vai acabar. Ele vai acabar, né? Esperamos que acabe. A vontade nossa é que acabe. Ele, simplesmente, ele vai forjar essa caminhada nossa nesse período. Mas ele não pode decidir o nosso futuro, porque o nosso futuro
nós já decidimos, nós temos uma Constituição Federal, nós temos uma Constituição Estadual, nós temos um Estatuto do Servidor. Então, tudo isso, nós temos essa garantia na mão. E qualquer alteração, se for tratar de servidor público, tem que ser na LESP, não tem que ser dessa interferência da União, né, legislando em matéria de servidor público. Eu acho que a explanação, Carlos, ela é bem simples nesse momento. Eu acho que tem que ser dessa forma, porque não adianta a gente ficar entrando muito na matéria para trazer assim para o servidor, discutindo a lei complementar, discutindo essa aprovação do Congresso, essas ações diretas de inconstitucionalidade. É verdade, bem bacana. É isso mesmo, gente. O quadro é isso, né? É trazer aqui as informações dessa forma bem, né, dinâmica, concreta, objetiva, não é? Como o nosso advogado Tuta Vitorino trouxe para a gente. Muito bacana, é isso mesmo. Doutor, eu sei que não estava combinado, mas deixa eu te trazer uma questão aqui, porque nós até produzimos uma reportagem para o nosso site Perfeito. essa semana, que é essa questão aí do retorno, não é, dos funcionários ao trabalho, que teve início, né, agora dia 7, né? A SAP, né, estabeleceu esse retorno aí, fez a publicação, nós divulgamos a reportagem, e eu acho que tem um item aqui, se o senhor pudesse trazer para a gente aí uma luz, porque lá comenta, né, justamente que se o servidor não comparecesse, não é, começaria a se contar as faltas, não é, injustificadas. Essas faltas injustificadas, doutor, elas trazem uma série de prejuízos lá na frente para o servidor, né? Às vezes o servidor não se atenta, principalmente os mais novos, né, doutor? Os que já estão há mais tempo já são calejados, já sabem, mas aqueles mais novos, às vezes não têm essa noção, né, doutor? Se pudesse fazer aquele alerta, sabe, para a gente. É um tema aí que eu recebi várias mensagens via WhatsApp, né? E assim, a resolução, eu digo que ela foi muito bem clara, né, Carlos? Ela foi muito bem clara. O que diz a resolução? Eu não estou com ela aqui em mãos, mas vamos lá. Ela diz que no dia 7 foram convocados os servidores a voltarem a trabalhar. Isso é certo. Quem foi convocado a voltar a trabalhar? Os servidores vacinados e os não vacinados. Os vacinados, por sua vez, atendendo aquele requisito de 20 dias para a segunda dose. Se ele tomou a vacina, segunda dose, ainda está no 10º dia, tá? Ele vai lá e fala, olha, estou no 10º dia da vacina, daqui 10 dias eu vou voltar a trabalhar. Então, isso daí, porque veja bem, aqueles que não tomaram a vacina, eles foram convocados. Primeiro que quando eles foram lá convocados para tomar vacina, eles já assinaram uma declaração. Falou, não, eu não vou tomar a vacina. Então, tudo bem, é responsabilidade dele, né? Embora nesse assunto aí eu não quero entrar muito, porque eu tenho entendimento em relação a isso, né? Eu vou dar um exemplo para você, entendeu? Pessoal. Eu tô aqui em casa, fui vacinado, minha esposa foi vacinada. Eu tenho 2 filhas que não foram. Eu tenho um irmão que não quer se vacinar. E ontem ele queria vir aqui em casa. Eu falei, você não pode vir aqui em casa. Por quê? Porque eu tenho 2 filhas que não foram vacinadas. Minhas 2 filhas são alérgicas. Você pode ser um vetor. Então, assim, desculpe estar fazendo esse comentário, mas é uma coisa pessoal minha. Bom, nesse sentido, essas pessoas que não tomaram a vacina, foram convocados a voltar a trabalhar. Eles vão trabalhar. Pois bem, aquelas pessoas do grupo de risco, eles também foram convocados a voltar a trabalhar. O único que pode atestar se eles devem ou não trabalhar é o seu médico. É aqueles que falaram que ele é do grupo de risco. Ora, se o médico falou, se eu tenho uma leucemia crônica, né,
nesse momento, eu não estou com a minha imunidade baixíssima, mesmo eu tendo tomado a vacina, meu médico pode ter falado assim, olha, você não pode ir trabalhar, então você tem uma justificativa para você apresentar para o seu superior. Da mesma forma, aquela pessoa que tem diabetes, se ele está naquele período, está com a diabetes dele alterada ao extremo, o médico vai falar para ele, falando assim, ó, não vai. Embora eu também não vou entrar nesse mérito, todo mundo que vacinou, todo mundo, seja ele qual marca de vacina que ele tomou, ele foi imunizado, entendeu? Eficácia 100%, eu não posso dar. Eu tenho dados daí de internet que uma é 70 e pouco, uma é 90 e pouco, uma é 50 e pouco. Porém, todo mundo imunizado. Então, veja bem, qual é a eficácia dela? 100%? Não, eu não posso dizer isso daí, entendeu? Campo científico, eu não posso dizer. Isso é que muitas vezes traz aí revolta do brasileiro, muita gente dizendo que a vacina não é boa, que a vacina não é isso, que ela não traz a cura, e aí é onde que nós estamos. Eu sempre dou exemplos, na verdade. Teve um caso aí, uma mãe foi num posto, a enfermeira falou assim, não existe remédio para Covid. Ela testou positivo, você pode ir embora. Então, eu não vai fazer, não fez saturação, não fez. Eu falei, peraí, como não? O marido dela é diabético, você tem que fazer, tem um protocolo. Então, começa tudo pulverizar e todo mundo agir da forma que tem que se agir. Eu acho que nesse momento é consciência, solidariedade, um com o outro, entendeu? Todo mundo tem que respeitar. Então, como eu respeito também todo mundo. Quem não tomou a vacina é a opinião dele. Opa, amém. Então, nesse período, quem foi convocado, quem não foi. E se o médico atestar, falar assim, olha, você não pode, eu vou te dar aqui um relatório médico, você está em acompanhamento, você tem que seguir a resolução. O que é? Você tem 15 dias para apresentar para o seu superior. Penso eu dessa forma. Acredito que seja o mais prudente. Exatamente. Agora, tem situações que ocorrem que às vezes a gente não entende, né? Nós temos agora o retorno, hoje e amanhã, das visitas, não é? Nas unidades prisionais, em um momento de bastante dificuldade. Eu produzi uma reportagem para o site do Sindicop, inclusive, e tem um trecho que eu gostaria de citar aqui para o doutor, porque é um trecho que eu fiz questão de colocar aspas, né, aqui nesta reportagem, que diz assim, doutor e amigos ouvintes da Rádio Sindicop, diz assim, ó, a visitação está limitada a maiores de 18 anos, sendo que pessoas de 60 ou mais, ou integrantes de grupo de risco, poderão entrar somente se apresentarem comprovante de esquema vacinal completo para a Covid-19 e após o período de ao menos 20 dias da aplicação da segunda dose, ou, quando for o caso, da dose única. Beleza, mas aí continua o texto. Para as que tiverem entre 18 e 59 anos, não haverá exigência de comprovante de vacinação. Muito nos estranha, não é? Esta publicação feita ali no site da Secretaria da Administração Penitenciária, que diz que as pessoas de 18 a 59 anos não haverá exigência do comprovante de vacinação. A gente sabe que, infelizmente, lamentavelmente, no nosso país, nós ainda não atingimos um nível de educação e de consciência das pessoas, não é? Para se resguardar e se preocupar um com os outros, como disse agora o nosso advogado aqui, deu um exemplo, né? Isso nos estranha muito que a secretaria não exige. Isso não está certo, né, doutor? Porque deveria ser exigido de todo mundo, a pessoa vai até a unidade, você tem que apresentar o comprovante.
Se você tem 18 a 59, não precisa, é só acima de 60, mesmo porque hoje o principal grupo hoje de infectados e de mortos não é mais, né, aquele grupo acima de 60, pelo contrário, né, já está abaixo, né, doutor? Bom, eu vejo isso daí, na verdade, um descaso muito grande e assim, eu verifico que a administração, ela prova que ela não está, vou usar esse termo, que ela não está nem aí com o servidor, e principalmente ela não leva nem em conta esses 200 e poucos óbitos que tivemos aí de agente, de policiais penais que vieram a óbito nesse período de pandemia. Realmente tem que ter uma consciência da mesma forma que aqueles que foram convocados deveriam ali apresentar o requisito, né, os vacinados, ou por que não essas pessoas não apresentar, né? Ainda mais num ambiente que totalmente hostil, totalmente um ambiente que você tem de tudo, tuberculose, você tem AIDS, você tem hepatite, você tem várias situações, o servidor convive com isso diariamente. Aí eu pergunto para você, é possível uma pessoa dessa adentrar num presídio, né, para uma visita, sem nenhuma. Não tem um documento aqui que comprove que eu fui vacinado. Não, é uma incoerência isso. Assim, lógico que a gente estuda medidas para isso daí. Eu fiquei, na verdade, ontem, quando chegou essa informação, eu fiquei mais uma vez indignado, porque em vez de a gente caminhar, olhar para o horizonte, né, a gente fica aí em um monte de atalho, a gente criando situações. Isso demonstra, mais uma vez, uma falta de respeito, né, muito grande. Isso, lamentável. Pois é. Tá aí, minha gente. Nós recebemos hoje aqui no nosso quadro Momento Jurídico, não é? Um dos advogados do Sindicop, né, o Tuta Vitorino, que fez uma explanação bem bacana, bem concreta, bem objetiva, né, falando sobre a importância aí da contagem de tempo, não é? Muito bacana. E aí nós acabamos esticando um pouquinho mais, né, já que é feriado, né? Esticamos um pouquinho mais aqui e já falamos sobre as visitas também, falamos sobre essa publicação que houve no Diário Oficial do Retorno dos Servidores. Eu quero agradecer demais, demais mesmo a presença do nosso advogado, Tuta Vitorino, foi muito bacana, viu? Olha, nós vamos fazer outros convites aí, viu? Para Não, participar com a gente. com certeza, eu agradeço. Um momento, né, Carlos? Hoje, na verdade, eu até havia me esquecido desse feriado, na verdade, e a gente não pode deixar uma data dessa daí, histórica, né, em que se começou lá no passado. Eu sempre digo o seguinte: eu, quando faço aniversário, eu faço uma reflexão da minha vida. Não é só cortar bolo, chamar os amigos e fazer aquela confraternização. A mesma coisa, o feriado não foi feito só para viajar. Você tem que ver esse momento histórico, né, que ocorreu, como outros países se comemoram em grande massa. Um feriado lá nos Estados Unidos, ou qualquer, na Austrália, na Inglaterra, né? Aqui, feriado é praia e churrasco. Bom, então a gente tem que ver naquela data, né? Quando então Getúlio Vargas, um propulsor aí das leis trabalhistas, então a gente tem que ver, trazer para a realidade de hoje. Embora naquela ocasião, não vamos entrar assim, um autoritarismo, né? Mas ele trouxe essas leis trabalhistas e hoje nós estamos suprimindo esses direitos trabalhistas. Naquela ocasião nós tivemos lá pouco mais oficial, não sei quantos, mais de 900 óbitos. Hoje nós estamos com 550, acho que veio a óbito. 530 mil. Quanto? 530 mil. 530 mil. Então, a gente tem que fazer uma reflexão nesse momento. O dia de hoje é para você fazer uma reflexão na história. Se você quer continuar com a mesma, com o mesmo dia da marmota, você quer acordar e acontecer a mesma coisa. Não pode. Então, você tem que mudar a sua história. Você tem que mudar a história desse Brasil. Vamos caminhar. A gente tem que, nesse momento, se unir, não ficar aí escutando pessoas aí negando tudo que vê pela frente. É isso aí.
Tá aí, gente. Eu falei então com o nosso advogado Tuta Vitorino, grandes esclarecimentos e orientações para você. Sempre na sexta-feira, um advogado trazendo um tema diferente aqui na Super Rádio Sindicop. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Até breve, viu? Obrigado, até mais. Um abraço a todos. Abraço, tchau. Bom dia. Tá aí, portanto, deixa eu já subir aqui para a tela, não é mesmo? Tá aí, muito bom dia. Estamos recebendo o advogado Tuta Vitorino. Deixa eu só tirar aqui o som aqui de fundo. Tuta, me ouve bem, meu querido? Bom dia para você. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Sindicop. Que beleza. Olha, então, gente, nós estamos inaugurando este quadro hoje, tá bom? É o quadro chamado Momento Jurídico, tá bom? É justamente esse quadro para que haja uma interação entre o departamento jurídico do Sindicop e você, filiado, você, servidor policial penal. É um momento muito legal, muito bacana, não é? Então, o advogado Tuta Vitorino é o primeiro. Está estreando, viu? O nosso quadro aqui hoje. E esse tema é de grande importância, né, minha gente? Então, vamos prestar bastante atenção. Deixa, antes que eu me esqueça, este quadro, gente, não é um quadro de entrevista, tá bom? Então, é um quadro de exposição mesmo. Então, o advogado do Sindicop, cada sexta-feira, um advogado diferente, vai falar sobre um tema diferente. Não é uma entrevista, ele vai fazer uma exposição para que se tenha mais tempo. Uma entrevista iria interromper, né, iria ficar uma coisa muito longa, porque depois nós vamos transformar essas exposições em programetes no YouTube, tá bom? Serão meditados e aí vai ficar lá disponível para você, tá bom? Hoje, então, o advogado Tuta Vitorino, ele vai abrir o nosso programa aqui, né? O nosso quadro Momento Jurídico, falando sobre contagem de tempo. É isso mesmo? É isso daí, Carlos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Para a gente aqui estar trazendo essa informação, tá fazendo essa participação direta com o nosso ouvinte aí, servidor público, num momento em que nós estamos enfrentando essa crise sanitária, né? Essa crise, eu falo em dose dupla, crise sanitária e crise política, um momento em que estamos sendo devastados pelos nossos governantes. Então, é um momento muito triste para todos nós, que nós estamos vendo aí um cenário caótico. Bom, os servidores que tiveram contemplado os requisitos legais e temporais para aquisição de quinquênio, licença-prêmio e sexta parte do dia 28/5/2021, né? 2020 até 31/12/2021, eles podem e devem ingressar com uma medida judicial. Pois bem, por quê? Esse período está suspenso, todos nós sabemos, e ele tem que procurar ali o seu direito. Eu falo podem porque ele não pode deixar o direito dele engavetado. Então, ele tem que procurar mesmo correr atrás dos seus direitos. A orientação do jurídico do Sindicop é no sentido de que ele acesse ali o site, nós temos um requerimento próprio, específico, para que ele possa ali estar preenchendo, ele imprime em 2 vias, protocola no seu RH. Com a negativa em mãos, Carlos, ele pode estar pegando
o protocolo, o requerimento e essa negativa, mais documento pessoal, que é o demonstrativo de pagamento e comprovante de residência, e está acessando um dos nossos canais aí que nós temos no site do Sindicop, seja ele através de e-mail, seja ele através de WhatsApp, ou mesmo marcando um atendimento jurídico com um dos nossos colegas, para que possamos dar continuidade, para que a gente possa estar ingressando com a ação. Ali nós vamos estar montando, fazendo a procuração, a declaração de justiça gratuita, e tão breve estaremos distribuindo a ação dele. Bom, eu faço algumas considerações em cima dessa suspensão de contagem de tempo. Assim, esse período que está suspenso do dia 28/5/2020 até 31/12 de 2021, Carlos, se deu por conta da Lei Complementar 173/2020, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, posterior sancionada pelo Presidente da República. Através dessa Lei Complementar 173, o que ocorreu? Setores da administração logo ali tiveram notícia dessa lei, né? Correram e já começaram a negar ao servidor público essa contagem de tempo, especificamente aqueles servidores que já tinham o seu direito adquirido, começaram a negar licença-prêmio, sexta parte e quinquênio. É ilegal, entendemos que é ilegal realmente, não vou entrar nessa situação da constitucionalidade, mesmo porque o Supremo já reconheceu essa constitucionalidade, né? O que interessa para nós agora é tão somente esta contagem, esse período em ver contado, a gente tem que verificar, interpretar esta lei complementar, que muitas decisões nós já temos em segunda instância, que concederam derrubaram essa suspensão, né? Vamos dizer assim, e ela continua. Ainda existem vários processos tramitando, que ainda não chegaram ao Supremo. Naquela ocasião em que ali foi sancionada a Lei Complementar 173, logo ali o sindicato, através da federação, nós marcamos várias reuniões para discutir sobre o assunto, sobre essa inconstitucionalidade dessa lei. As federação, partido político ali, entraram com ação direta de inconstitucionalidade, porém o Supremo reconheceu a constitucionalidade. Da mesma forma, o sindicato também ingressou com mandado de segurança coletivo e esse processo está em curso. O que mais nos interessa na Lei Complementar 173, Carlos, é o artigo 8º, a qual eu peço aqui para você, eu preciso ler ele na íntegra para a gente estar falando. Veja bem, artigo 8º, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes. Veja bem, que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins. Bom, o servidor deve estar me perguntando, se o Supremo reconheceu que é constitucional essa lei, então não adianta eu entrar com a ação, não. O que ele reconheceu é que não pode ter gasto público, aumento com o pessoal. O que nós estamos discutindo é que esse período continue fluindo normalmente. Quando terminar essa calamidade, você possa estar usufruindo desse direito que você conquistou. Você não pode ficar aí 19 anos, 11 meses e 10 dias aguardando ali 5 dias para conquistar a sexta parte e esse período foi suspenso, não tenho direito. Muita gente esperando para aposentar, esperando essa implementação da sexta parte, não foi possível. Então, eu não discuto a constitucionalidade da Lei Complementar 173. Eu apenas estou
discutindo essa contagem de tempo, esse período que está suspenso. Bom, eu acredito, na bem da verdade, o que a administração quer, Carlos, é que a gente viva esse dia da marmota. Não sei se você me recorda daquele filme, O Feitiço do Tempo, né? O que acontece? O cara acorda dia 27 para o dia 28, vai trabalhar. Aí ele acorda, é dia 1 do 12, 1 do 1 de 2022. Não aconteceu nada nesse período, né? Só que se ele faltar no serviço, é uma falta injustificada, né? Se ele for trabalhar, ele é um servidor fantasma, porque se não está contando, ele é um servidor fantasma. Então, veja bem, a gente tem que entender o seguinte, esse dia da marmota, um dia ele vai acabar. Ele vai acabar, né? Esperamos que acabe. A vontade nossa é que acabe. Ele, simplesmente, ele vai forjar essa caminhada nossa nesse período. Mas ele não pode decidir o nosso futuro, porque o nosso futuro nós já decidimos, nós temos uma Constituição Federal, nós temos uma Constituição Estadual, nós temos um Estatuto do Servidor. Então, tudo isso, nós temos essa garantia na mão. E qualquer alteração, se for tratar de servidor público, tem que ser na LESP, não tem que ser dessa interferência da União, né, legislando em matéria de servidor público. Eu acho que a explanação, Carlos, ela é bem simples nesse momento. Eu acho que tem que ser dessa forma, porque não adianta a gente ficar entrando muito na matéria para trazer assim para o servidor, discutindo a lei complementar, discutindo essa aprovação do Congresso, essa ação direta de inconstitucionalidade. É verdade, bem bacana. É isso mesmo, gente. O quadro é isso, né? É trazer aqui as informações dessa forma bem, né, dinâmica, concreta, objetiva, não é? Como o nosso advogado Tuta Vitorino trouxe para a gente. Muito bacana, é isso mesmo. Doutor, eu sei que não estava combinado, mas deixa eu te trazer uma questão aqui, porque nós até produzimos uma reportagem para o nosso site Perfeito. essa semana, que é essa questão aí do retorno, não é, dos funcionários ao trabalho, que teve início, né, agora dia 7, né? A SAP, né, estabeleceu esse retorno aí, fez a publicação, nós divulgamos a reportagem. Eu acho que tem um item aqui, se o senhor pudesse trazer para a gente aí uma luz, porque lá comenta, né, justamente que se o servidor não comparecesse, não é, começaria a se contar as faltas, não é, injustificadas. Essas faltas injustificadas, doutor, elas trazem uma série de prejuízos lá na frente para o servidor, né? Às vezes o servidor não se atenta, principalmente os mais novos, né, doutor? Os que já estão há mais tempo já são calejados, já sabem, mas aqueles mais novos, às vezes não têm essa noção, né, doutor? Se pudesse fazer aquele alerta, sabe, para a gente. É um tema aí que eu recebi várias mensagens via WhatsApp, né? E, assim, a resolução, eu digo que ela foi muito bem clara, né, Carlos? Ela foi muito bem clara. O que diz a resolução? Eu não estou com ela aqui em mãos, mas vamos lá. Ela diz que no dia 7 foram convocados os servidores a voltarem a trabalhar. Isso é certo. Quem foi convocado a voltar a trabalhar? Os servidores vacinados e os não vacinados. Os vacinados, por sua vez, atendendo aquele requisito de 20 dias para a segunda dose. Se ele tomou a vacina, segunda dose, ainda está no 10º dia, tá? Ele vai lá e fala, olha, estou no 10º dia da vacina, daqui 10 dias eu vou voltar a trabalhar. Então, isso daí, porque veja bem, aqueles que não tomaram a vacina, eles foram convocados. Primeiro que quando eles foram lá convocados para tomar vacina, eles já assinaram uma declaração. Falou, não, eu não vou tomar a vacina. Então, tudo bem, é responsabilidade dele, né? Embora nesse assunto aí eu não quero entrar muito, porque eu tenho entendimento em relação a isso, né? Eu vou dar um exemplo para você, entendeu? Pessoal.
eu tô aqui em casa, fui vacinado, minha esposa foi vacinada. Eu tenho 2 filhas que não foram. Eu tenho um irmão que não quer se vacinar. E ontem ele queria vir aqui em casa. Eu falei, você não pode vir aqui em casa. Por quê? Porque eu tenho 2 filhas que não foram vacinadas. Minhas 2 filhas são alérgicas. Você pode ser um vetor. Então, assim, desculpe estar fazendo esse comentário, mas é uma coisa pessoal minha. Bom, nesse sentido, essas pessoas que não tomaram a vacina, foram convocados a voltar a trabalhar. Eles vão trabalhar. Pois bem, aquelas pessoas do grupo de risco, eles também foram convocados a voltar a trabalhar. O único que pode atestar se eles devem ou não trabalhar é o seu médico. É aqueles que falaram que ele é do grupo de risco. Ora, se o médico falou, se eu tenho uma leucemia crônica, né? Nesse momento eu não estou com a minha imunidade baixíssima, mesmo eu tendo tomado a vacina, meu médico pode ter falando assim, olha, você não pode ir trabalhar, então você tem uma justificativa para você apresentar para o seu superior. Da mesma forma, aquela pessoa que tem diabetes, se ele está naquele período, está com a diabetes dele alterada ao extremo, o médico vai falar para ele, falando assim, ó, não vai. Embora eu também não vou entrar nesse mérito, todo mundo que vacinou, todo mundo, seja ele qual marca de vacina que ele tomou, ele foi imunizado, entendeu? Eficácia 100%, eu não posso dar. Eu tenho dados daí de internet que uma é 70 e pouco, uma é 90 e pouco, uma é 50 e pouco. Porém, todo mundo imunizado. Então, veja bem, qual é a eficácia dela? 100%? Não, eu não posso dizer isso daí, entendeu? Campo científico, eu não posso dizer. Isso que muitas vezes traz aí revolta do brasileiro, muita gente dizendo que a vacina não é boa, que a vacina não é isso, que ela não traz a cura, e aí é onde que nós estamos. Eu sempre dou exemplos, na verdade. Teve um caso aí, uma mãe foi num posto, a enfermeira falou assim, não existe remédio para Covid. Ela testou positivo, você pode ir embora. Então, eu não vai fazer, não fez saturação, não fez. Eu falei, peraí, como não? O marido dela é diabético, você tem que fazer, tem um protocolo. Então, começa tudo pulverizar e todo mundo agir da forma que tem que se agir. Eu acho que nesse momento é consciência, solidariedade, um com o outro, entendeu? Todo mundo tem que respeitar. Então, como eu respeito também todo mundo. Quem não tomou vacina, é a opinião dele. Opa, amém. Então, nesse período, quem foi convocado, quem não foi. E se o médico atestar, falar assim, olha, você não pode, eu vou te dar aqui um relatório médico, você está em acompanhamento, você tem que seguir a resolução. O que é? Você tem 15 dias para apresentar para o seu superior. Penso eu dessa forma. Acredito que seja o mais prudente. Exatamente. Agora, tem situações que ocorrem que às vezes a gente não entende, né? Nós temos agora o retorno, hoje e amanhã, das visitas, não é? Nas unidades prisionais, em um momento de bastante dificuldade. Eu produzi uma reportagem para o site do Sindicop, inclusive, e tem um trecho que eu gostaria de citar aqui para o doutor, porque é um trecho que eu fiz questão de colocar aspas, né, aqui nesta reportagem, que diz assim, doutor e amigos ouvintes da Rádio Sindicop, diz assim, ó, a visitação está limitada a maiores de 18 anos, sendo que pessoas de 60 ou mais, ou integrantes de grupo de risco, poderão entrar somente se apresentarem comprovante de esquema vacinal completo para a Covid-19 e após o período de ao menos 20 dias da aplicação da segunda dose, ou, quando for o caso, da dose única. Beleza, mas aí continua o texto. Para as que tiverem entre 18 e 59 anos, não
haverá exigência de comprovante de vacinação. Muito nos estranha, não é? Esta publicação feita ali no site da Secretaria da Administração Penitenciária, que diz que as pessoas de 18 a 59 anos não haverá exigência do comprovante de vacinação. A gente sabe que, infelizmente, lamentavelmente, no nosso país, nós ainda não atingimos um nível de educação e de consciência das pessoas, não é? Para se resguardar e se preocupar um com os outros, como disse agora o nosso advogado aqui, deu um exemplo, né? Isso nos estranha muito que a secretaria não exige. Isso não está certo, né, doutor? Porque deveria ser exigido de todo mundo, a pessoa vai até a unidade, você tem que apresentar o comprovante. Se você tem 18 a 59, não precisa, é só acima de 60, mesmo porque hoje o principal grupo hoje de infectados e de mortos não é mais, né, aquele grupo acima de 60, pelo contrário, né, já está abaixo, né, doutor? Bom, eu vejo isso daí, na verdade, um descaso muito grande e assim, eu verifico que a administração, ela prova que ela não está, vou usar esse termo, que ela não está nem aí com o servidor, e principalmente ela não leva nem em conta esses 200 e poucos óbitos que tivemos aí de policiais penais que vieram a óbito nesse período de pandemia. Realmente tem que ter uma consciência, da mesma forma que aqueles que foram convocados deveriam ali apresentar o requisito, né, os vacinados, por que não essas pessoas não apresentar, né? Ainda mais num ambiente que totalmente hostil, totalmente um ambiente que você tem de tudo, tuberculose, você tem AIDS, você tem hepatite, você tem várias situações, o servidor convive com isso diariamente. Aí eu pergunto para você, é possível uma pessoa dessa adentrar num presídio, né, para uma visita, sem nenhuma, não tem um documento aqui que comprove que eu fui vacinado. Não, é uma incoerência isso, assim. Lógico que a gente estuda medidas para isso daí. Eu fiquei, na verdade, ontem, quando chegou essa informação, eu fiquei mais uma vez indignado, porque em vez de a gente caminhar, olhar para o horizonte, né, a gente fica aí em um monte de atalho, a gente criando situações. Isso demonstra, mais uma vez, uma falta de respeito, né, muito grande. Isso, lamentável. Pois é. Tá aí, minha gente. Nós recebemos hoje aqui no nosso quadro Momento Jurídico, não é? Um dos advogados do Sindicop, né, o Tuta Vitorino, que fez uma explanação bem bacana, bem concreta, bem objetiva, né, falando sobre a importância aí da contagem de tempo, não é? Muito bacana. E aí nós acabamos esticando um pouquinho mais, né, já que é feriado, né? Esticamos um pouquinho mais aqui e já falamos sobre as visitas também, falamos sobre essa publicação que houve no Diário Oficial do Retorno dos Servidores. Eu quero agradecer demais, demais mesmo a presença do nosso advogado, Tuta Vitorino, foi muito bacana, viu? Olha, nós vamos fazer outros convites aí, viu? Para participar com a gente. Com certeza, eu agradeço. Um momento, né, Carlos? Hoje, na verdade, eu até havia me esquecido desse feriado, na verdade, e a gente não pode deixar uma data dessa daí, histórica, né, em que se começou lá no passado. Eu sempre digo o seguinte: eu, quando faço aniversário, eu faço uma reflexão da minha vida. Não é só cortar bolo, chamar os amigos e fazer aquela confraternização. A mesma coisa, o feriado não foi feito só para viajar. Você tem que ver esse momento histórico, né, que ocorreu, como outros países se comemoram em grande massa. Um feriado lá nos Estados Unidos, ou qualquer, na Austrália, na Inglaterra, né? Aqui, feriado é praia e churrasco.
Bom, então a gente tem que ver naquela data, né? Quando então Getúlio Vargas, um propulsor aí das leis trabalhistas, então a gente tem que ver, trazer para a realidade de hoje. Embora naquela ocasião, não vamos entrar assim, um autoritarismo, né? Mas ele trouxe essas leis trabalhistas e hoje nós estamos suprimindo esses direitos trabalhistas. Naquela ocasião nós tivemos lá pouco mais oficial, não sei quantos, mais de 900 óbitos. Hoje nós estamos com 550, acho que veio a óbito. 530 mil. Quanto? 530 mil. 530 mil. Então, a gente tem que fazer uma reflexão nesse momento. O dia de hoje é para você fazer uma reflexão na história. Se você quer continuar com a mesma, com o mesmo dia da marmota, você quer acordar e acontecer a mesma coisa. Não pode. Então, você tem que mudar a sua história. Você tem que mudar a história desse Brasil. Vamos caminhar. A gente tem que, nesse momento, se unir, não ficar aí escutando pessoas aí negando tudo que vê pela frente. É isso aí. Tá aí, gente. Eu falei então com o nosso advogado Tuta Vitorino, grandes esclarecimentos e orientações para você. Sempre na sexta-feira, um advogado trazendo um tema diferente aqui na Super Rádio Sindicop. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Até breve, viu? Obrigado, até mais. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tá aí, minha gente, vamos em frente aqui com o programa Revista Nacional, um show do seu rádio. Vamos juntinhos até às 11 da manhã, trazendo para você o melhor da informação aqui na